Vamos abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Fabiano, me dá só um pouquinho mais de agudo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vou ler todo ele, porque o apóstolo Paulo é uma elegância literária. E essa carta, ela é fantástica, o capítulo 2 é especial. Diz assim, na versão que tenho aqui: Ele lhes deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, paz também os que estavam perto, porque no meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado a Deus por esta vida tão preciosa, cheia do Espírito Santo do Senhor, que foi a vida do apóstolo Paulo. Obrigado a Deus pela riqueza da linguagem e a descrição da manifestação do Senhor. Venha também nos premiar pela manifestação do Espírito do Senhor sobre cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Amém? Ou não amém? Amém, amém. Paulo está escrevendo essa carta provavelmente no ano 62, já estava preso em Roma. Paulo se converteu por volta de 34, 35, fez a primeira viagem missionária próximo de 37, a segunda mais ou menos em 44. Ele vai ser preso, levado a Roma em 60, chega a Roma em 60, é posto na cadeia. Em 62 ele é solto e ele escreve a carta aos Efésios que nós temos aqui, e ele é preso de novo, e até 65 a 67 ele é executado. Ele escreve a primeira carta na primeira prisão, ele escreve a Timóteo, e na segunda carta ele escreve, na segunda prisão escreve a segunda carta a Timóteo. Mas em 62 ele escreve esta carta, que é a igreja que está em Éfeso, na Ásia Menor. E ele está preocupado em doutrinar aquela igreja. O capítulo 2 que nós lemos, ele está falando sobre os judeus e os gentios. A comunidade, o povo hebreu saiu do Egito para uma terra que Deus deu a este povo. E o povo judeu criou uma cultura, depois Israel, depois o povo judeu, depois em 48 a restauração, e voltou a ser Israel. Mas esse povo criou uma cultura de que era supremo, que estava acima de todas as pessoas, já nos dias do apóstolo Paulo. Então não podia conversar, porque se tornava imundo com alguém que não fosse judeu, não podia casar com uma mulher que não fosse judia, não podia fazer negócio com alguém que não fosse judeu, e isso passou a fazer parte da cultura judaica. Não estou dizendo que seja certo, fazia parte da cultura judaica. E aí Jesus veio, e Jesus disse: não há grego, não há bárbaro, não há cita, trazendo para os nossos dias, não há intelectual, não há indouto. Jesus disse: todos são iguais diante de Deus, todos. E aí surge o apóstolo Paulo diz: como um aborto, ele surge por último de tudo. Deus vai providenciar um nascimento estranho para o apóstolo Paulo, para que ele seja o apóstolo dos gentios. É ele quem vai pregar aos gentios, vai fazer 4 viagens missionárias, enquanto os apóstolos estavam ali entre os judeus, em Jerusalém e nas cercanias de Jerusalém. Paulo vai partir para lugares distantes, como por exemplo a Galácia, Éfeso, Filipos, vai chegar à Ásia Menor, vai pregar o evangelho, vai implantar igrejas. Ele vai ser conhecido como o apóstolo dos gentios. Isso criou um problema que está registrado em Atos capítulo 13, porque os judeus que se julgavam superiores começaram a questionar a pregação de Paulo e a conversão dos gentios, dos não-judeus. E aí Paulo escreve essa carta, está preso. Quando é posto em liberdade em Roma em 62, ele escreve esta carta. Também escreveu aos Filipenses, mas ele escreve esta carta. E ao escrever esta carta, ele diz: olha, diante de Deus não há nem judeu, nem ímpio ou não judeu. Todos nós somos iguais, fomos igualados em Cristo. E ele diz, e Jesus, no versículo 14, ele diz: Jesus derrubou a parede da inimizade. Preste atenção, o templo foi construído, e ao redor do templo tinha uma parede de madeira do pátio, tinha o templo, tinha o pátio, e aí lá fora tinha uma parede de madeira, impedindo que as pessoas que não fossem judias pudessem entrar. Impedia de entrarem. Dizem os historiadores que inclusive Herodes, ele não passava, porque havia ali uma placa que dizia: passando daqui nós não nos responsabilizamos pela sua morte. Era mais uma barricada na favela do Rio de Janeiro, não é isso? Quantas vezes você vai dirigindo, entra numa rua e você: opa, deixa eu voltar, porque daqui em diante ninguém se responsabiliza por mim.
Então tinha uma barricada, se permitam dizer, uma parede ao redor de todo o templo, do quadrilátero do templo, e essa parede chamava-se Soreg. Foi colocada como um divisor. Os judeus passavam e os ímpios não. E aí Paulo escreve, e ele está fazendo referência àquela parede. Ele diz, Jesus, aquela parede era conhecida como parede da inimizade, porque os não-judeus, os ímpios, não podiam passar dali. Só os judeus iam além. E Paulo está dizendo, Jesus veio, versículo 14, e derrubou a parede da inimizade. Agora não há mais ímpio, nem judeu. Agora não há bárbaro, nem cítara. Não existe separação entre as pessoas, porque todos aqueles que estão em Cristo são iguais diante de Deus. Todos são iguais diante de Deus. Eu gosto de ver na praia, eu gosto de ficar observando. Já viu? Tem um jogo na praia chamado frescobol. E aí normalmente aparecem duas pessoas com uma bolinha, e um bate para o outro, e bate, e joga para o outro, devolve. E eu fico sentado observando. Depois de meia hora, uma hora, eles param de jogar. Quem ganhou? Não há regras para jogar frescobol. Não sai ninguém vencedor. Às vezes um joga muito e o outro nada, mas não há derrotado. O que Paulo está dizendo é que quando nós entramos em Cristo, nós somos igualados não por nós mesmos, mas nós somos igualados pelo sangue de Cristo. Lá em São Pedro da Aldeia, uma vez me chamaram para fazer um velório quando eu era pastor da primeira de Cabo Frio, e eu nunca havia entrado no cemitério de São Pedro da Aldeia. E quando eu entrei, eu fiquei surpreso. Havia uma parede branca e letras garrafais, letras grandes em azul, escrito assim, uma frase assim: aqui todos somos iguais. Dentro do cemitério, todos somos iguais. A morte iguala todos os homens. Quando Cristo veio, ele está escrevendo, Paulo escrevendo, dizendo que nós morremos, e todos nós que aceitamos Jesus, nós morremos para que pudéssemos ser igualados em Cristo Jesus. Pensem no apóstolo Paulo. Se ele vai dizer assim, o homem mais culto dos seus dias, provavelmente era o homem mais culto, falava entre dialetos e idiomas 9 diferentes. E aí ele diz assim, escrevendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Fazendo referência a ele mesmo. Talvez com tanto conhecimento pudesse se exaltar. E ele escreve aos Coríntios no capítulo 12, na segunda carta, dizendo: e para que eu não me exaltasse demais, Deus colocou em mim um mensageiro de Satanás que me esbofeteia de dia e de noite. E quando eu oro a Deus dizendo: Deus, esse problema não se resolve, Deus me responde dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada a não ser a minha graça. Quando nós encontramos a Cristo, passamos a viver pela graça de Deus. Por isso somos todos iguais. Todos nós dependemos de Deus, todos, sem exceção. Vivo pela graça de Deus, vivo pela manifestação de Deus. Então Paulo disse, olha, até a salvação, versículo 8, isso nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Não vem das obras para que alguém se glorie, é dom de Deus. Deus dá. Nós somos todos iguais diante de Deus. Todos iguais diante de Deus. Amém?